Essa palavra, Deus começou a falar comigo domingo passado. Domingo passado, em um determinado momento do louvor, Deus me deu uma visão sobre a minha vida. Domingo passado teve a comemoração do meu aniversário, né, que eu fiz segunda-feira aniversário. E eu estava ali muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E quem Ele é para mim. E eu não sei por que Deus quis me mostrar isso. E eu fechei os olhos. E alguns vão achar até meio estranho isso, né? Mas tudo bem. E eu vi uma galinha, um pintinho embaixo da asa da galinha, e uma tempestade caindo do lado de fora. E aí o Espírito Santo me falou: eu tenho te guardado debaixo das minhas asas. E a palavra de Deus hoje é debaixo das suas asas. Que esse é o lugar que Deus quer colocar todos nós. Eu queria ler com você o primeiro versículo, que nós vamos ler, que está em Mateus 23, versículo 37, que na minha versão diz assim, bom, deixa eu ler com vocês aqui: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aqui nós vemos duas situações que Jesus trata de uma escolha. É interessante porque você pode falar assim: por que Jesus não me coloca embaixo das suas asas, não me guarda, não me protege? Mas aqui, Jesus falando para aquele povo, ele estava ali, vendo a situação, ele olha e num suspiro, num clamor, ele olha para aquele povo que ele amava e dizia assim: meu povo, quantas vezes eu te chamei para entrar debaixo das minhas asas? Quantas vezes eu tenho te chamado para estar nesse lugar? Mas você prefere matar os profetas, apedrejar aqueles que te são enviados. Você escolhe esse outro lugar. E às vezes a gente para e pensa assim: não, isso não é comigo, eu não apedrejei profeta nenhum, eu não matei ninguém. Será? Será? Vamos tentar entender o significado disso hoje. Quem são os que matam os profetas? Quem são aqueles que apedrejam os que são enviados? São os que rejeitam a pregação do Evangelho. O profeta é aquele que traz uma palavra do Evangelho para a tua vida. É aquele que às vezes vem e confronta o pecado que você vive. E cada vez que você rejeita isso, é como se você estivesse matando o profeta, que você não está matando literalmente a pessoa, mas você está matando a voz profética que chega até você. Todas as vezes que você rejeitou o Evangelho, você decidiu não estar debaixo dessas asas. Todas as vezes que você rejeitou o chamado de Jesus para andar com Ele, toda vez que Jesus colocou uma escolha na tua frente, e Ele faz um chamado: anda comigo. E você fala: eu prefiro andar na minha vontade. Eu prefiro satisfazer os meus desejos. Ah, não, eu não vou aceitar Jesus, eu sou tão jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Ai, que engano do inferno. Não existe vida mais viva e mais alegre, e mais abundante do que aquela que se vive com Jesus. E não existe vida mais miserável, mais cheia de frustrações, cheia de dores, cheia de feridas, do que aquela que se anda sem Jesus. Todas as vezes que nós decidimos, escolhemos, segundo os nossos desejos, andar no nosso orgulho, desprezando a palavra. Quantas pessoas, às vezes, a gente escuta e a gente vê aquela postura, e olha, gente, se a gente parar, às vezes a gente já tomou essa decisão algumas vezes na vida.
Não, eu sei. Na minha época, hoje mudou muito o evangelho. Na época que eu aceitei Jesus, existia, hoje ainda existe esse preconceito, mas é bem menor, porque o evangelho tem crescido muito no Brasil. Mas existia uma premissa, um preconceito, de que evangelho era para pobre e ignorante. Existia esse preconceito. E esse preconceito é trazido por quem? Pelo inferno, através da cultura, para dizer, se você aceitar a verdade, você é ignorante. E é naquele nosso orgulho, não, porque o meu intelecto, porque a minha razão, porque eu não posso aceitar a fé sem comprovações lógicas. E nessa arrogância e nesse orgulho, o ser humano se levanta contra Deus, o Criador de todas as coisas. É muito interessante, hoje eu tenho visto na internet, assim, físicos, comprovando com a questão do átomo, que em todos os átomos, quem já viu essa questão? Eu não sei explicar, porque eu não entendo nada de física, mas ele mostrando que existe um determinado número, que é Deus, que representa Deus, em todos os átomos. Então existem físicos, médicos, neurologistas, hoje, comprovando que há o Criador, que Ele existe. Hoje existem várias coisas, porque quando nós estamos chegando nos últimos tempos, tem se levantado Deus fala assim, deixa eu descortinar um pouco para eles uma verdade que estava escondida, e eles na sua arrogância e no seu orgulho, eles nunca se renderam a mim. E hoje está se levantando algumas coisas. Mas muitas vezes nós rejeitamos a palavra profética, nós rejeitamos a palavra de Deus, por causa da nossa arrogância, por causa do nosso orgulho, porque achamos que somos mais inteligentes e mais capazes que outros. Eu já vi Deus usar, de uma forma tão intensa, pessoas que mal sabiam falar o português direito, mas que eram muito mais cheios de Deus, de pessoas com PhD. Porque Deus não se limita, e Deus gosta de usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Olha eu aqui. Que é a coisa mais doida desse mundo? Deus gosta de usar. Deus gosta de usar aquele que parece nada, porque o poder dele manifesta exatamente porque somos débeis, pequenos e fracos, mas simplesmente porque o recebemos e o aceitamos, ele pode manifestar o grande poder dele através da nossa vida. E isso, irmãos, às vezes a gente pensa que a gente nunca rejeitou o evangelho, que a gente não é aquele que mata o profeta. Mas às vezes você até aceitou Jesus, mas quando você recebe uma palavra, como essa hoje, que a pastora Marina trouxe aqui no altar, que palavra tremenda, descansa silenciosa. Eu acho que o mais difícil é o silencioso, né? Aquela parte do silencioso, eu acho que pega quase todo mundo, né? De ficar quieto. Como é tremendo, como é tremenda as coisas de Deus. Como Deus quer nos levar a lugares altos. Como Deus quer se revelar a nós. E às vezes nós que somos cristãos, quando recebemos uma palavra dessa, nós rejeitamos. Ela fala isso porque ela não sabe. Hoje no final do culto nós vamos ter oração para enfermos aqui. E quantas pessoas falam assim, eu não vou receber não. Você recebe uma palavra, você recebe uma direção, você recebe, vem uma pessoa enviada por Deus e traz uma direção clara sobre a sua vida. Volta para Jesus, se rende a Jesus, abandona o pecado. E você fala, isso daí é coisa dos homens, não é coisa de Deus não. Gente, quando nós não recebemos a palavra profética, nós estamos matando a profecia. Nós estamos exatamente nesse lugar.
Hoje eu cheguei aqui com uma direção do Senhor, falando da oração às 6 da manhã e falando da reunião de amanhã. A maioria recebeu, mas talvez alguém em seu coração fala assim, lá vem a pastora de novo. E está perdendo, e está matando aquela profecia que pode mudar a sua vida, que pode trazer à sua vida algo novo, algo espetacular, algo maravilhoso, uma transformação, uma cura. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão. E eu não sei porque eu estou falando isso, que isso aqui não estava na pregação, não. Mas isso é uma palavra profética. Você que está hoje, aqui, em alguma situação onde você está sem esperança de si mesmo. Não é só ao redor, não. É dentro de você. Você não tem mais esperança em você. Deus traz uma palavra para você hoje. Deus pode mudar as coisas de um dia para a noite. Algo que parece que nem em 10 mil anos você vai conseguir resolver. Deus pode mudar a história de um dia para a noite, assim, ó. E Deus fará isso em muitas vidas. Hoje e amanhã à noite. Deus vai transformar, sim, muitas coisas, pela ministração do Evangelho do Senhor. Agora, vamos pensar em quem são aqueles que estão debaixo das asas do Senhor. Para isso, eu quero ler uma passagem da palavra de Deus, muito conhecida, pouco estudada. Assim, até pessoas religiosas que gostam de ter a Bíblia aberta, eles abrem a Bíblia. No Salmo 91. Salmo 91 vai emanar poder dele, assim, só de deixar a Bíblia aberta, e nenhum diabo vai entrar aqui. Eu sinto de dizer que não funciona bem dessa forma. A palavra declarada, falada e orada, ela tem esse poder. A palavra só ali, empoeirada, não resolve muito. Vamos ler o Salmo 91, porque ele fala de estar debaixo das asas do Senhor. Só que NVI, eu vou ler pela NVI, mas se tiver alguma coisa que eu não gosto, eu mudo, porque minha versão é outra. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele é o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. Peraí, vamos parar aí um pouquinho. Se o quê? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Para um pouquinho aí. Você percebe que aqui está entre aspas, porque agora é Deus falando. Porque você me ama. Agora não é mais a gente falando para ele, ele declarando para você. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade, estarei com ele, e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluia. Glória a Deus. Nesse lugar de descanso, eu quero mostrar primeiro o que a gente encontra nele. Baseado em tudo que nós lemos aqui. Nós vamos falar de 3 coisas disso. Tá? A primeira coisa, o que nós encontramos. Não, perdão, 2 coisas.
O que nós encontramos, porque nós já descobrimos o que nós não encontramos quando a gente está longe, né? Primeira coisa, refúgio. O que é refúgio? Refúgio é consolo. Refúgio, ele é aquele lugar, sabe, mais ou menos o que a Marina estava falando, aquele lugar que a gente corre na hora que algo está difícil. A hora que você vê o perigo, a hora que você vê algo difícil, você recorre àquilo. A hora que você está numa situação aonde você está com o coração doído, você passou por uma dificuldade, aquele momento que você não sabe para quem recorrer, é nessa hora que ele é o seu refúgio, é o lugar onde você se esconde, é o lugar onde você está protegido. Esse é o refúgio do Senhor. Outra coisa que ele fala, ele é a nossa fortaleza, a nossa força. Você sabe de uma coisa? Quando você olha para um servo, uma serva de Deus, uma das coisas que eu mais ouvi falar de mim nesse aniversário, quando eu recebi palavras bonitas, e que são muito boas você ouvir, você é forte. Eu não sou forte, mas eu estou escondida na fortaleza de um Deus que é forte. Quando a gente está escondido nesse lugar, essa fortaleza nos faz forte, não porque nós somos. Esse lugar, realmente, ele nos cerca. Ele pega e traz para a gente uma força que a gente não tem. Aquele Deus maravilhoso que habita em nós, através de Jesus, Ele é aquele que nos traz essa força. Ele é aquele que faz nós sermos fortes. Ele é aquele que faz, que parece que brota dentro de nós, sabe, um Hulk, de vez em quando, não de espancar todo mundo, só o diabo. É aquele que brota dentro de nós, parece que um super-homem, uma super-mulher, que você mesmo olha para você mesmo e fala, uau, da onde surgiu isso? Surgiu do poder, dessa força, de eu estar escondido nessa fortaleza que é o Senhor na minha vida. Ele é a minha fortaleza, é nele que eu me escondo, quando eu não tenho força. Oh, que lindo! Ele traz livramento. Amados, vamos entender uma coisa. Existe uma guerra espiritual que nós não vemos. Eu acho que se a gente visse, é aquele que brota dentro de nós, parece que um super-homem, uma super-mulher, que você mesmo olha para você mesmo e fala, uau, da onde surgiu isso? Surgiu do poder, dessa força, de eu estar escondido nessa fortaleza que é o Senhor na minha vida. Ele é minha fortaleza, é nele que eu me escondo, quando eu não tenho força. Oh, que lindo! Ele traz livramento. Amados, vamos entender uma coisa, existe uma guerra espiritual que nós não vemos. Eu acho que se a gente visse o que está acontecendo no mundo espiritual à nossa volta, a gente ficaria louquinho. Gente, o diabo odeia você. Ele quer te levar para o inferno. Sabia disso? Jesus é capaz de perdoar pessoas que fizeram abominações. Nós, às vezes, ao vermos pessoas que fizeram abominações perdoadas por Jesus, a gente fica assim, onde está a justiça? A justiça do Senhor é coberta de misericórdia. Essa justiça e todo o mal que essa pessoa já fez, e todo o mal que eu já fiz, Jesus, por cada um deles, derramou sangue, foi crucificado, carregando e trazendo perdão para cada um desses pecados, por mais abomináveis, horríveis que possam ter sido. E se hoje você se sente culpado por alguma coisa e impossível de ser perdoado, lembra disso, o teu pecado é perdoado. Se você receber Jesus na sua vida, não importa o nível de pecado, que mesmo que homem nenhum possa perdoar o teu pecado, o Senhor pode perdoar o teu pecado. Ele perdoa o teu pecado. Ele perdoa o teu pecado. Esses livramentos é porque nós estamos sujeitos a esses ataques demoníacos o tempo inteiro.
Existe uma guerra espiritual e que nós não entendemos e nós não compreendemos. Existem momentos em que a gente nem sabe, você não imagina durante o dia, durante essa noite, quantos livramentos o Senhor já trouxe para a sua vida. A gente só vê a hora que a gente está passando por uma luta, mas quantos livramentos o Senhor trouxe, e às vezes nós não somos gratos, nem lembramos disso. Tem outra palavra que ele traz aqui também, quando a gente está nesse esconderijo: não temerás. É interessante, porque não temerá, ele não fala assim, olha, o seu mundo vai ser cor-de-rosa, a sua estrada vai ser com florzinhas, não vai ter nenhum problema. Não, não fala isso. Porque senão ele não precisa falar que não vai temer. Se você tivesse todos andando, lindo e maravilhoso, num caminho de florzinhas, passarinhos cantando, ratinhos limpando a casa, né? Que nem na Cinderela, né? Aquela coisa. Eu queria saber onde existe esse rato, né, gente? E esses passarinhos que costuram, né? Seria maravilhoso. Se você pensa que a vida vai ser dessa forma, por que você vai temer? Você não vai temer nada mesmo, é tudo lindo, maravilhoso. Sem boleto para pagar, né, Fábio? Sem as lutas que nós temos, mas ele fala isso, ele fala assim, quando ele me deu a visão, ele me mostrava assim, existe a tempestade lá fora, mas mesmo em meio à tempestade, eu estou te guardando. E é por isso, é nessa fé, é nesse descanso que a Marina falou hoje, que está completando essa palavra, é que eu me sinto escondido, e quando meu coração vai temer, eu lembro que eu estou escondida no Senhor, e tem um grande Deus que me guarda, tem um grande Deus que está ali guardando o meu coração, guardando o meu espírito antes de qualquer coisa, e Ele está no controle de todas as coisas. E a última coisa que fala que a gente tem, é que nós temos uma legião de anjos, prontos a serem enviados em nosso favor. Às vezes a gente fala pouco dos anjos, né? Mas os anjos na palavra de Deus é uma promessa. Assim como existem demônios, que são anjos caídos, existem os anjos do Senhor, que são 2 vezes mais que os demônios, que eles estão ali para servirem aqueles que herdam a salvação. Para servir aqueles que estão debaixo das asas do Senhor. Olha que lindo. Você pode pedir para o Senhor, Senhor, envia agora anjos ao meu redor, por detrás e por diante, me guardando nessa caminhada. Senhor, que os teus anjos estejam me cercando, me protegendo, cercando a minha casa. Irmão, isso não é oração esotérica não, isso aí é oração de crente. Você pode orar desse jeito. Tá certo, é bíblico isso. E tudo isso é para aqueles que escolhem estar debaixo das asas do Senhor. Sabe de uma coisa, irmãos? A tempestade existe. Em João 16:33, Jesus nos fala uma coisa. Diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Essa foi uma das últimas coisas que Jesus falou, uma das últimas pregações dele, foi ele falando sobre isso e falando assim, filho, vocês vão enfrentar lutas, vocês vão enfrentar dores, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão passar por dias difíceis, mas podem ter paz, podem ter descansos, se mantenham debaixo das minhas asas, podem não temer, podem achar consolo em mim, porque eu venci o mundo. Eu já venci todas essas coisas por você. Amados, as tempestades acontecem. Quando a gente lê o Salmo 91, nós temos a tendência de achar exatamente que nada vai ser ruim ao nosso redor. Quando ele fala assim, eu vou cuidar para que você não tropece em nenhuma pedra, quer dizer que existirão pedras. Mas elas não servirão para me fazer cair da minha fé. Elas não vão fazer eu desistir ou cair da fé. Quando fala, você vai pisar serpentes, escorpiões, quer dizer que haverão serpentes e escorpiões, quer dizer ações demoníacas contra a minha vida. Mas na autoridade do meu nome, você vai passar ileso por eles.
É isso que eu quero trazer para vocês hoje. O Senhor está te convidando, vem para debaixo da minha asa. Não com aquela imagem errada de que a partir do momento que você está com Jesus, tudo vai ser perfeito. Só que não estarão mais sozinhos. Só que simplesmente, o Gui falou alguma coisa desse tipo também aqui, só que agora eu estou com Jesus. Só que agora eu estou escondido, eu estou vendo a tempestade, mas eu tenho Jesus me cobrindo e falando, eu estou aqui. Eu estou tomando chuva para que você não tome. Eu estou retendo essas pedras para que elas não te firam. Eu estou segurando aqui. Só que aí, irmãos, nós temos que escolher estar neste lugar. Nós temos que escolher estar neste lugar. Você que nunca recebeu Jesus como Salvador, você que está me assistindo ou que está aqui, você que talvez tenha ouvido a palavra, você até gosta de ir numa igreja, mas você nunca fez um compromisso com Deus. Hoje é dia de você entrar debaixo dessa asa, recebendo Jesus como seu Salvador e como Senhor da tua vida. Essa escolha de você estar nesse lugar. Você que talvez já ande com Jesus, talvez é um líder, mas que você vive tentando ser aquele pintinho marrudo. Eu enfrento e sai debaixo da asa do Senhor. E apanha. Tentar fazer as coisas na sua força. Tentar fazer as coisas do seu jeito. Tentar resolver as coisas na sua opinião pessoal. Isso é sair debaixo dessa asa. E Jesus está falando, filho, volta para debaixo da minha asa. Deixa eu tomar chuva por você. Deixa eu tomar as pedradas por você. Deixa. O Senhor está te chamando para esse lugar hoje. E hoje é a Santa Ceia do Senhor. Hoje é um momento que a gente compartilha esse momento tão sobrenatural de receber o sangue de Jesus na nossa vida. Esse é um momento sobrenatural de Deus falar conosco, nos encher com a presença dEle. E o Senhor está nos chamando hoje para que a gente possa receber essa ceia. A gente receber essa ceia estando debaixo das asas dEle. Queria chamar o pessoal do louvor, pode vir aqui? Porque eu queria nesse momento dar oportunidade. Esse momento que a gente tem a oportunidade de entrar debaixo das asas do Senhor. Esse lugar de proteção. Esse lugar de livramento. Sabe, irmãos? Nós estamos passando um momento difícil na nossa casa. Eu sei que Deus já operou o milagre. Mas eu tenho que esperar tudo acontecer. Muitos sabem que o Levi está doente e está num tratamento muito doloroso, muito difícil. E quando eu vi essa palavra, eu falava, Senhor, antes de entender o que Deus queria falar, como que eu vou falar que nenhum mal vai alcançar? Se hoje eu vejo meu neto de 8 meses passar pelo que ele está passando, eu sei que o Senhor me guarda, mas eu não sei como falar isso nesse momento. E aí o Espírito Santo me falou, filha, esse é o melhor momento. Porque eu estou me revelando a você que esse momento do Levi é mais uma tempestade, no qual você está guardada em mim. No qual André, a Bia, o Levi mesmo, estão guardados em mim. E realmente a gente vê algo sobrenatural acontecendo. A gente vê assim que alguns exames clínicos do Levi dizem uma coisa, mas a forma que ele está diz outra. Ele é hoje o superstar do hospital.
que todo mundo olha para ele e é apaixonado por ele, porque ele ri para todo mundo. Ele brinca o tempo inteiro. Ontem ele pulava. Sabe, irmãos, no meio das nossas lutas é que nós encontramos e sabemos o quanto é valoroso estar debaixo dessas asas. O quanto é tremendo você poder estar nesse lugar. No dia fácil é fácil. A gente nem percebe que lugar que a gente está. Mas quando você olha uma tempestade lá fora e que seu coração humano quer temer, mas você sente aquela segurança de que Jesus é com você, não importa. E que Ele já venceu o mundo. Amado, se você nunca recebeu Jesus, ou se você estava distante de Deus, corre para as asas do Senhor.